Esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. E eu sou o professor Guilherme Tucher. Hoje eu apresentarei para vocês uma live que eu tive com o professor Caio Graco. Nós tivemos uma conversa bem descontraída sobre treinamento esportivo na natação. Eu me lembro que quando ainda estava na graduação, fazendo os meus cursos e participando de eventos acadêmicos, um professor chegou perto de mim, ele já me conhecia de tanto que eu ia nos cursos dele, e disse: Guilherme, você já ouviu tudo que eu tinha para dizer. Por que ainda está aqui? Sabe qual foi a minha resposta? Professor, a história pode ser a mesma, mas a maneira de contá-la é sempre diferente. Cada vez que você ouve uma história, assiste a um filme, você percebe alguma coisa que você tinha deixado escapar antes. Eu sei que essa pode parecer a mesma história de antes, mas ela será contada de uma outra maneira, porque a maneira como a pergunta é feita e o contexto no qual ela é feita provocam uma reflexão diferente, e assim a gente tem uma resposta diferente. Além do mais, poder contar a mesma história várias vezes me permite aprimorar a maneira de contá-la. E se a história é a mesma, isso mostra que as pessoas gostam dela. Obrigado a vocês aí pelo convite, pela oportunidade. Vai ser bacana esse bate-papo aí. Você sempre esteve no Rio de Janeiro? Você é do Rio de Janeiro ou não? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas na minha adolescência mudei para o interior do estado do Rio de Janeiro. Terminei aqui no final do ensino fundamental, terminei meu ensino médio e fiz minha graduação aqui. Mas todo o restante, o mestrado, pós-graduação, tudo foi no Rio de Janeiro. Tá. Universidade Federal do Rio, né? Você seleciona na Universidade Federal. Sim, eu trabalho na Escola de Educação Física, que é na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas já passei por instituição do ensino superior privada, do município, já trabalhei no Instituto Federal também, mas atualmente estou na Escola de Educação Física. Hoje é exclusivo da Universidade Federal? Sim. Sou dedicação exclusiva. Bacana. Guilherme, o porquê de água? Por que você foi para a água? Se eu olhar para qual que é a tua história com água? Eu fui nadador também, acho que para variar, né? Quando eu ingressei no curso de Educação Física, eu nem sabia muito bem o que era o curso de Educação Física. Eu também acho que isso é uma coisa normal de acontecer. Sim. Fui mais por incentivo da minha mãe, mas assim que entrei no curso me identifiquei muito com a área e desde o início esse era o meu plano de vida, ser treinador e trabalhar com ensino superior. Eu tive a oportunidade de fazer estágio, de ser monitor, já no primeiro período da natação, que a minha turma foi a primeira turma aqui na cidade onde eu moro, né? Era uma faculdade do município, eu fiz parte da primeira turma. Então, pela minha experiência anterior com a natação, tive a oportunidade logo de ser monitor e comecei a fazer estágio também muito cedo e fui crescendo dentro da área. Tá, dentro da universidade. E aí você chegou a ser técnico de natação, estava vendo o teu currículo, a tua experiência, a tua passagem foi em que clube? Aí no Rio mesmo também? Como eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, a gente formou uma equipe aqui, que a gente chamava de GT Swim. Então a gente tinha um clube de iniciação esportiva, a gente saiu desse clube, arrendou uma piscina e a gente formou a nossa equipe de treinamento de competição. Inicialmente a gente participava de competições aqui no interior do estado, mas aí a equipe foi crescendo, os desempenhos foram melhorando, a gente começou a participar das competições, que na época a FAGE tinha as competições na capital e as competições do interior, que eram em Niterói principalmente. A gente começou a participar desse circuito e depois a gente teve um dos atletas federado pelo Botafogo do Rio. Ele treinava aqui comigo em Itaperuna e a gente competia pelo Botafogo. Aí participamos de campeonatos estaduais, campeonatos nacionais. Aquela Troféu Brasil, Finkel. Não, porque não. Ele era adolescente na época. Depois eu deixei de dar treino mais ou menos em 2011, Caio, quando eu ingressei no doutorado e eu não consegui lidar com as duas exigências. E o Hugo, que era o nosso atleta, ele passou a treinar no Botafogo. Ele mudou para o Rio para terminar o ensino médio e treinar no Botafogo com os treinadores do Botafogo. Mas, infelizmente, ele não se identificou muito, talvez
pelo tempo de treinamento que ele tinha com a gente. Já tinha mais de 10 anos que ele treinava com a gente, então mudou completamente a filosofia. Uma coisa é você ir competir por um clube, outra coisa é você viver, né, ter o dia a dia de um clube com outro treinador, com outra filosofia. E acabou que ele não se identificou muito, aí ele parou de nadar, infelizmente. E é uma pena, Guilherme, porque eu também saí, né? Na época eu era técnico, então no Brasil, né? Parece que é dicotômico a coisa. Você não pode fazer as duas coisas, você não consegue fazer as duas coisas. Você vai lá para a pesquisa, que é o que eu também fui fazer, com atletas, acabei fazendo mestrado na USP e depois fui fazer o doutorado lá na Unesp, em Rio Claro. Também tudo com natação, tudo com a tarefa nadar, com atletas de alto nível. Um foi falar de consistência e variabilidade, do nadar habilidoso, e o outro foi falar de emoções no esporte, a parte psicológica desses caras antes do evento. Mas eu vejo muita gente boa fora da borda, e muita gente na borda, né, boa, mas também sem, com a pesquisa ali perto. Sim. Muita coisa empírica, ou seja, os caras são muito bons para aquele grupo, né? Então, eu vou evitar citar alguns clubes, porque, né, pô, falou, né, a ideia não é essa. A ideia é você voltaria para a borda da piscina hoje por um valor XPTO, né, um valor bacana, você agregaria, você sente vontade de agregar os dois, você já faz isso, né? Sinto. Eu também não... Sinto muita vontade, Caio. Sinto até vontade de fazer isso na própria universidade. A gente tem uma piscina lá, Mirta, que foi utilizada nos Jogos Olímpicos, mais com polo aquático, mas a gente tem uma piscina lá de padrão olímpico, e o nosso sonho é poder... A piscina está fechada, infelizmente, porque teve um problema no maquinário, já tem uns 2 anos, mas o nosso sonho, pelo menos o meu, na verdade, é revitalizar aquela piscina e a gente poder associar tanto a academia quanto a prática, fazer clínicas de natação, fazer pré-temporada, avaliar os clubes do Rio. A gente tem todas as condições de fazer isso. Avaliação. Todas as condições. Tudo. Ajudar os treinadores, acompanhar a progressão de atletas, tudo isso a gente tem condições de fazer lá. Só que a gente precisa de uma piscina. A gente tem essa piscina que está parada, tem a piscina de 25 metros que funciona, só que ela é muito utilizada, porque a gente tem muitas turmas na UFRJ, né? Tem muitas turmas na Escola de Educação Física. Só para você ter ideia, devem ser uns 8 professores só de natação. Então, são muitas turmas e tem projeto de extensão. Então a piscina ela fica cheia de manhã até a hora que a faculdade fecha. Então a gente precisa realmente da outra piscina, até para fazer projetos de polo aquático, de nado artístico. A gente tem condições de fazer isso lá. Que bacana. E você é o professor da disciplina mesmo, natação? Eu sou um 2. Eu sou um 2. Tem 8. Ai, cara, pensei que era 8 desses projetos sociais de natação. Não. Na graduação são 8 professores. Uma delas acho que está até aí, que é a Francine. São 8 professores. São muitas turmas, Caio. Muitas turmas. Caramba, que é aula de manhã e à tarde e à noite, né? Eu trabalho mais à tarde e à noite, mas já tem turma de manhã. E se hoje os caras chegassem para você, um grande clube hoje, Guilherme, vamos voltar para a borda da piscina, você toparia? Ou ficaria na cadeia? Não sei. Eu tentaria conciliar os dois, mas eu acho que não iria nem tanto pela parte financeira, mas sim às vezes eu percebo uma falta de projeto, de planejamento em longo prazo, que justifique você abrir mão de um investimento que eu fiz até hoje na minha vida, né, para poder, é um plano de 10 anos, beleza. Ah, não, vamos ver o que dá. Não dá pra gente brincar mais assim, né? Não dá. Porque as pessoas contratam, uma vez também me pediram, grande clube aqui, eu falei, cara, não vou resolver o problema de vocês em um ano. Aos falar em detecção, seleção, promoção de talentos, eu tenho que fazer no mínimo uma projeção de 10 anos. Isso aí. O negócio está tão avacalhado aqui, que até o pôr em ordem, a gente está pensando em 5 anos, para depois...
Ah, não, a gente não tem tempo para isso. Então, eu também prefiro continuar aqui com a minha empresa, prefiro continuar fazendo Uhum. pesquisas, tocando aqui os custos de extensão, porque, né, eles querem resolver o problema do mundo ali É, naquele ano, que é, talvez um patrocínio. E eu acredito que o negócio é mais, né, a sim. longo. Ô, Caio, e assim, até certo ponto, de campeão nacional de categorias inferiores é fácil. Se a gente especializa o cara e está num grande centro, os melhores atletas vão para o seu clube. É fácil ter desempenho com esses caras. O difícil é fazer esse pessoal ser nadador e campeão olímpico. Esse que tem que ser o plano do clube. O plano do clube não pode ser querer ter campeão de categoria. Isso é pouco. Isso é pouco. Isso é Perfeito. resultado de um processo, mas não é a intenção principal. A intenção é lá na frente. Concordo. E enquanto você era treinador, você tinha essa cabeça, ou depois que você foi fazer a parte acadêmica, estudar, você falou, Não. pô, peraí, você já pensava assim? Sempre tive essa ideia. Um ponto positivo que eu tive, cara, quando eu morava no Rio, eu cheguei a treinar no Flamengo, eu aprendi a nadar no Flamengo, mas quase não Bacana. participava de competições. Eu me lembro que eu tinha medo de participar de competições. A escola que eu estudava no Rio também tinha muitas competições, aí eu participava. Tinha as Olimpíadas internas, isso eu participava bastante. Mas era assim, não é do jeito que é num clube, com finalidade extremamente competitiva. Como eu não tive essa vivência da alta exigência competitiva, quando eu comecei a dar treino, a me preparar para dar treino, eu me baseei muito mais na literatura do que na minha experiência com os treinadores. Então isso Boa. fez com que eu pensasse completamente diferente da manada. Diferente. Diferente. E por isso você se destacou também, né? Porque você acaba Sim, tendo eu tive. resultado na parte acadêmica, nas tuas falas, nas tuas publicações, né? Tem os artigos aqui também no site, eu estava dando uma olhada. E, e essa é o teu diferencial, você ter ido para um outro, ter ido para um outro olhar, Eu acredito que mesmo. sim. Sim, e aquelas dúvidas que eu tinha no meu dia a dia, eu solucionava na literatura. Então, às vezes, assim, pô, o Guilherme estuda muito, era uma necessidade de estudar, porque eu queria fazer o melhor possível para os alunos, né, para os atletas. Então, sempre dei muita importância à literatura para poder solucionar meus problemas. E hoje, às vezes, eu vejo às vezes alguns treinadores criticando a literatura, mas na verdade é porque muitas vezes eles não entendem a literatura, por isso a crítica. A Sim, parte teórica, ela está ali para sustentar a prática. Se não fosse por isso, ela não existiria. Então eu tenho que pensar, na perfeito, verdade, igual os modelos de periodização. A culpa não é, às vezes, não é do modelo, é de como você utiliza a teoria. Você pode estar usando de maneira inadequada. perfeito. Eu vejo aqui, e você, se eu estiver enganado, você me corrija. Você traz muita parte aplicada nas suas pesquisas. Por exemplo, eu não sei se é o último artigo aqui que você fala de efeito de treinamento com medicina e bola, na velocidade da bola do polo aquático. Quer dizer, não Uhum. é uma coisa que está muito distante da borda, do deck da piscina. É algo totalmente aplicável. Sim, eu gosto mais da ciência realmente aplicada, de tentar mudar a realidade do treinador, do professor de educação física. Eu acho isso para mim mais motivante. E é o que eu tenho mais experiência também. Eu não tenho muita experiência de laboratório. Eu não tenho essa prática. Eu tenho prática de beira de piscina. De borda de piscina, perfeito. O outro, você falou de a relação entre antropometria, desempenho, teste de potência, atividade de roda de polo. Você tem uma mais para o polo aquático, uma tendência para o polo, ou foi esses dois que eu peguei aqui? Ou você curte Não, mais a natação? eu sou mais da natação, tenho experiência como treinador e professor de natação. Mas em 2007 eu tive a oportunidade de trabalhar nos Jogos Pan-Americanos e acabei me identificando com o polo e acabei estudando. Então, o meu contato com o polo é muito mais teórico do que prático. E qual foi, Ah, assim, a minha intenção de estudar um pouco o polo aquático, Caio? Os estudos com natação, eles são muito... exige muito equipamento, estrutura, laboratório, e eu nunca tive isso para mim. Então, os estudos que eu tenho com natação são de medir lactato, são de avaliar o desempenho durante um macrociclo de competição, são os estudos que um treinador pode fazer.
Eu não tenho laboratório para consumir, para avaliar consumo de oxigênio, enzima oxidativa, efeito de treinamento. Não tenho isso. Eu consegui fazer isso no Desculpa, mestrado. Guilherme, é a vida como ela é. A grande Sim, maioria dos técnicos é isso, não tem isso esse aí. laboratório, esse enfeite todo, né? Que talvez poucas universidades do Brasil têm esse aparato, e aí a crítica minha construtiva que não é utilizado 100% para fazer pesquisa, para chegar na técnica, para elevar o nível dos atletas. Eu vejo muito nichado essa coisa, né? Aquele clube fazendo as pesquisas para aqueles atletas. Ah, não posso abrir porque... Ou, nossa, que tormento que eu fui fazer com atletas de alto nível, né? Vou citar um deles aqui, que é o Guilherme Guido, nosso melhor nadador de costas na atualidade. O restante eu não posso falar, né? Foi proibido, mas para conseguir coletar no dia do evento, nossa. E antes também, tá bom, eu vou no treino. Não, não pode, pode atrapalhar as emoções deles, né? Você pode Sim. mexer com eles, mas é um questionário tal, não, pode mexer com a parte psicológica, o cara pode ter um, meu Deus do céu, quer dizer, não consegue avançar, porque também É, é. não te deixam entrar, né? E eu sinto essa mesma vontade, né, sua, de ter um local, de poder aplicar, de que seja na universidade, né? Eu também estou lecionando aqui em São Paulo, não é uma piscina olímpica, mas é uma piscina de 25 metros, onde está lá, né? Só acontece aulas de polo aquático, de graduação, mas ainda pouco explorado, não tanto quanto a Federal do Rio, você falou que tem 8 profissionais trabalhando, Sim, sensacional, sim. mas eu ainda penso assim, em fazer mais pesquisa e em levar essas pesquisas para a borda da piscina, para o dia a dia mesmo, e não nada mirabolante, no sentido de, olha, né, tá, legal, publiquei numa revista em inglês, mas pô, quem que vai ler? Né? Então, para quem que a gente está escrevendo também? Tem essa, É né? isso aí, é isso aí. Muitas vezes a gente opta em publicar aqui no Brasil e às vezes até em português para que os treinadores e para que as pessoas tenham acesso, pelo menos os alunos. Porque não adianta a Que gente tem uma publicar numa revista, importância. como você falou, em inglês, mas ninguém vai ler. Então, tentar conciliar também a importância de se publicar numa boa revista, lógico que isso existe, mas fazer o conhecimento chegar para as pessoas. Show, show. Cara, estou encantado aqui com o teu site e com a quantidade de conteúdo que você tem, né, publicado, muito bacana. E tem uma parte de downloads também, né? Eu Do que... coloco material aí para os alunos da graduação, dos cursos que eu ministro. Então, eles Ah, vão no legal. site para pegar esses materiais, os slides, os artigos, né? E é público, Guilherme. Quem Sim, quiser baixar, sim. Os materiais para download, eles têm senha, mas é só me pedir que eu mando. É só para eu não, aqui é gerenciar. para os seus alunos, então, Sim, porque tem uma sim. senha tal para entrar, Sim, tal. isso, isso. Entendi, entendi. Mas mesmo assim dá para dar uma. Galera, dá para participar bastante, dá para ver Dá bastante para perder coisa. um tempinho aí, tem bastante coisa. Os aficionados por ciência aí, ó, natação hepático, sensacional. Vamos lá. Guilherme, uma das perguntas que a gente tinha elaborado aqui, né, que o pessoal queria saber era o que o meu atleta deve treinar? O que pensando pensando em uma periodização, pensando nesse nadar mais consciente, né? O que o meu atleta deve treinar? E quando eu falo treino, na minha cabeça vem tanto a parte terrestre, né, quanto a parte de água, que eu acredito hoje ser muito mais importante, às vezes, a terrestre do que só a água, né? Eu queria que você falasse um pouquinho com a gente sobre isso. Ô, Caio, eu acho que a gente tem que pensar que características que tem essa modalidade. Se eu estou pensando só na natação, dentro da natação eu tenho diferentes distâncias competitivas, com diferentes necessidades metabólicas, mecânicas e emocionais.
Então eu tenho que ter condições de julgar a minha modalidade esportiva, seja natação, futebol, basquete, o atletismo, salto em distância, salto triplo. Eu tenho que conhecer a minha modalidade. Quais são as Hoje, se necessidades? o cara te chama para outra modalidade, você topa? Ou é só água? Não, tenho condições, completo. De periodização? Sim, uma vez uma empresa de CrossFit entrou em contato comigo para a gente fazer o programa de periodização dos atletas deles. Tá. As pessoas precisam entender que a periodização é aquela ideia maior, né? Não é o planejamento é o dia a dia. A periodização está preocupada com essa organização dos estímulos. Eu falei para eles, isso aqui eu faço, a gente faz juntos. O treino, quem conduz é o treinador do boxe. Mas esse treino do dia a dia tem que estar coerente com o que está planejado na periodização, porque senão aí fica incoerente. Show. Você desenha o mega e o macro. E o micro os caras resolvem. Eu vou até o dia a micro. dia. Eu vou até o micro. A sessão de treino eu instruo ele como se faz, para ele entender a lógica que existe interna do macrociclo, e ele constrói alguns momentos, a gente discute juntos e ele segue em frente. Então, o indivíduo, o treinador, né, o professor, pensando no esporte ou fora do esporte, ele precisa entender quais são as necessidades da minha modalidade, em termos de capacidades físicas, técnicas, táticas, emocionais, nutricionais. Eu preciso conhecer isso tudo. Se eu estiver falando de indivíduos que participam de competição, eu tenho que entender também como é que é o sistema de competição. Essa competição dura uma semana, a competição é de um dia. Quantas vezes ele vai nadar? Quantas vezes ele vai participar do evento? Competições de polo aquático, às vezes o cara joga 2 ou 3 partidas num dia. Competições de nadadores, de iniciantes, ele vai, no finalzinho de semana, ele nada 2, 3 vezes. Não, Campeonato Brasileiro, o cara vai competir, vai nadar de quinta até domingo, vai nadar diversas vezes. Atletas olímpicos, então tudo isso é diferente. Final, né? Eliminatórias. Sim. Final. Quantas quedas, quais sistemas energéticos? Se mapeia tudo isso. Isso é determinante. Isso é determinante. Para quem te chamar, por exemplo. Além disso, Caio, eu preciso entender quais são as características. Eu estou falando assim de maneira geral, porque às vezes tem gente de outros esportes, né? Sim. Eu preciso entender o que a regra me permite ou não, se eu uso algum tipo de implemento, algum tipo de equipamento, se for um esporte coletivo, a quantidade de substituições que podem acontecer, se eu tenho atletas adequados para poder fazer as substituições. O polo aquático, por exemplo, as substituições são indeterminadas. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser, mas não é assim em todos os esportes. E por último, que talvez seja o mais importante, é eu conhecer as características do meu atleta. Não adianta eu determinar as necessidades da modalidade, que geralmente a gente pensa num atleta adulto, e eu tenho um molequinho lá de 10 anos e querer jogar essa carga de treinamento no moleque de 10 anos. Não é assim que funciona. Como a gente falou no início, eu vou ter que pensar aonde que o meu atleta tem que estar daqui a 10 anos. Como eu gostaria que ele fosse. Eu vou retrocedendo e penso no que ele tem que fazer hoje. Mas ele não vai ser hoje o atleta olímpico. O atleta olímpico daqui a 10 anos. Guilherme, não sei você, mas, cara, sou mais crítico, né, nessa parte de que ainda vemos eventos com características olímpicas, com crianças em tenras idades. Entenda tenras idades, quando eu falo, é o mirim, o pré-mirim, o petis. Então, você vê necessidade disso? Alguns técnicos, né? Fala de alguns técnicos. Mas já tem que promover uma certa competitividade, o coping, a questão de enfrentamento. Eu falo, mas, né? E as outras características que você acabou de falar, né? Conhecer as características do meu atleta. Eu não vejo, né? E como você busca resultado. Eu não vejo resultados. Um cara que começou com 8, ele não chega com 20, 22, 23 anos que estatisticamente, estava lendo um artigo também sobre isso semana passada, é a idade dos finalistas olímpicos hoje. Sim. E o cara não chega. Nós temos excelentes petistas, excelência infantil. O cara é campeão intergaláctico de juvenil e
chega no júnior, no sênior, que ele deveria, ele está com o corpo pronto para o treino, ele fala, porra, agora não Não aguento aguento mais. mais. Não, eu concordo com você. Eu acho que no início ele tem que muito mais brincar do que competir. Ele tem que sentir prazer por estar ali, ele tem que se sentir aceito, ele tem que se sentir motivado em aula de natação. Eu acredito até, Caio, isso pode ser um pouco tópico, apesar de estar na literatura há muito tempo, que durante esse processo de formação ele não deveria ser só nadador. Ele deveria ser jogador de polo aquático, nadador, saltador, tudo que ele pudesse fazer na água ele deveria experimentar. Até que Esse é o enfim, processo de formação. falar isso, exteriorizar isso em nível nacional. Porque, cara, não é possível que o nado sincronizado, o polo aquático, o biribol, entre outras modalidades, salto ornamental não possa contribuir para um nadar mais eficiente. Ou que o cara não pense nesse nadar competitivo nas primeiras categorias, que ele, né? Isso eu queria tentar. Eu desconheço um programa, uma pesquisa de longo prazo, longitudinal, que a gente pudesse investigar. Ó, esses caras fizeram N esportes e foram pensar em nadar só lá com 18. E olha aqui os resultados, né? Eu desconheço essa magnitude. Tem lá na aprendizagem, né? Também no laboratório, né? A questão da transferência. Mas eu não consigo avançar nesse sentido de aplicar. Esses estudos são bem difíceis porque é realmente complexo, né, Caio? É a vida real. Tem influência da família, da escola, do namorado, da namorada, do vizinho. Se tem, por exemplo, um dos motivos que eu acho que complicou a vida do Hugo, que foi esse atleta que eu falei que treinou pelo Botafogo, que o Wallace até escreveu aí. Aqui em Itaperuna, que é onde eu moro, ele ia de bicicleta da casa dele para o clube. Chegava no clube, todo mundo conhecia ele. Quando ele estava no Rio, treinando no Botafogo, ele morava em Niterói. Tinha que pegar a barca para ir para o Rio. Tinha que pegar ônibus. Tudo isso é extremamente trabalhoso e é diferente. Então, o que ele fazia aqui em 15 minutos, ele precisava de 1 hora para fazer isso no Rio. Chegava no clube, ninguém conhecia ele, ninguém estava nem aí para ele. É porque isso é normal. O que tem na literatura é que a gente tem que pensar que realmente os atletas olímpicos, como você falou, eles são adultos, que a maior parte deles teve o excelente desempenho depois da adolescência e são esses atletas que geralmente chegam nos Jogos Olímpicos, até por vontade emocional, vontade ainda querer se dedicar ao esporte. Só que, via de regra, a gente pega as exceções e torna as exceções a regra. Ah, mas o Michael Phelps foi para os Jogos Olímpicos com 15 anos. Se meu atleta com 15 anos não for para os Jogos Olímpicos, ele não tem condições de chegar lá. Não tem nada a ver. O Michael Phelps é a exceção, essa não é a regra. E se nós formos falar de ciclo olímpico, né, eu estava vendo também uma reportagem sobre o Carl Lewis, entre outros, o próprio Phelps, né, que eles perpetuam em três ciclos olímpicos. A gente está falando de 3, 4 Olimpíadas. Os caras, como é que eu chego e me mantenho em primeiro esse tempo todo? Porque o cara ganhava lá os 100, 200 rasos, né? Pensando um pouco no atletismo, para a gente sair da natação. Ou no nadar, né? Pega lá a Ingrid Brodin, a alemã, a holandesa, o Phelps. Você fala, cara, como é que os caras conseguem manter-se? Pega esqueci o nome dela, nadadora dos 400... que ganha tudo aí, que o técnico era o marido dela, agora se separaram. Sim. Esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Cara, enquanto as nossas atletas nadavam 2, 3 provas, Katinka Rousseau, essa mesmo, os nossos atletas nadavam tinham 3 a 4 quedas na água numa Olimpíada, ela caía 12, 16 vezes, tá? Da onde vem esse treinamento? Da onde vem essa periodização? Você entende? Como é que os caras aguentam isso? De tanta porrada. Lógico, tem a parte psicológica, mas tem a parte de treino mesmo. Sim. E aqui você pega, de novo, né, a crítica não tão construtiva agora, mas a gente pega a galera muito velocista.
A gente pega nadador de crawl, velocista, nadador de crawl, velocista. Nós somos peritos em periodização ou velocidade, provas velozes. Cadê os atletas de 400 metros nado livre, 800, 1.500? Travessia, um ou outro se destaca, né, as meninas principalmente, mas o problema é a periodização, ou você acredita que são os atletas mesmo que falam, eu não vou treinar isso, porque isso vai dar dor de cabeça. Treinar para 400, 800, 1.500 Ô, Caio, eu acho que é a filosofia que tem por trás disso. O Wallace até escreveu aí que muitas vezes o clube exige que os atletas mais jovens tenham um excelente desempenho. Isso acaba forçando o treinador, socialmente a família também impõe isso, o atleta tem essa ilusão e acaba as coisas sendo do jeito que são. Precisaria que houvesse uma mudança de filosofia dentro do próprio clube para que se entendesse até que ponto é formação, até que ponto é desempenho. Vai chegar uma hora, com certeza, falar o seguinte, Caio, não dá mais para brincar, agora é para ganhar. Agora é a Vera, mas ele foi construído para suportar esse tipo de cobrança. Isso não foi de repente. Ele teve um processo de formação dentro do esporte, brincando, se divertindo, viajando, ganhando, perdendo, que isso vai acontecer quase que de uma maneira natural. É diferente da gente pegar uma criança que foi para um clube, gosta de nadar, tem um bom desempenho, de repente, você tem 10 anos, mas tem que ganhar. Mas o que é ganhar? Aí quando ele perde, os pais ficam chateados, o treinador não dá importância para ele, o amigo que ganhou, igual a gente vê nesses filmes americanos, o cara chega no clube como se fosse o rei, o cara de 10 anos, ganhou uma medalhinha lá no circuito, as meninas olham mais para ele do que para os outros. Isso deveria ser modificado. Em relação a treinamento, né? Não sei exatamente como foi o processo de formação dela, também não sei se ela é uma exceção. Mas se a gente entende que a base ela é forte, quando chega lá na idade adulta, que é onde realmente o treino deveria ser intenso e específico, tudo se torna mais fácil. Mas se o cara já chega lá com 14 anos, com lesão, já não quer mais treinar direito, já não aguenta olhar para a cara do treinador, aí complica tudo. E outra coisa que você falou, eu achei interessante e relevante, né? Eu acredito que isso tenha melhorado, mas ainda não efetivado. Melhorou essa questão dos sistemas energéticos. Por exemplo, eu treinava para a prova 50, 100, 200, 15 mil metros diariamente. Então, a prova exige um sistema energético e o treino, eu entendo o período, mas acho que caiu um pouco essa questão de grandes volumes e as intensidades. Ou não, você ainda vê técnicos errando nessa questão de periodização? Caio, já caiu bastante realmente o volume que se aplica, mas eu vejo que para os mais jovens o volume ainda é muito grande. Então tem crianças aí, é uma coisa complicada, né? Mais de 9, 10, 11 anos com sessões de 3, 4 mil metros. Sinceramente, eu não acho isso adequado, isso não tem suporte na literatura. Eu acho que é extremamente enfadonho para a criança. Eu acho que a gente poderia gerar condicionamento físico geral, que é o que interessa, por meio de jogos na água, atividades fora da água, que a gente quer condicionamento físico. A gente não quer desempenho específico. Deixa o específico para depois, a gente quer geral. Com outros esportes. Você também colocaria o polo, colocaria massificado, e o cara elevou lá VO2, limiar, a gente monitorou isso aí. Mesmo que ele fique o mesmo tempo de água, ele tem o mesmo tempo de água, 1h30, 2 horas, mas ele fez diferentes atividades que tornaram o treino mais motivante, menos repetitivo e mais global. Ele está tendo uma formação corporal global e não sempre os mesmos músculos, as mesmas articulações, na mesma posição corporal. Esse que é o problema. Poxa, Guilhermão, a gente devia ter se conhecido mais tempo. Sensacional tua fala. Muito próxima da minha e da minha maneira de pensar e tentar querer realmente fazer alguma coisa em prol desse nadar mais consciente, né?
Como o meu atleta deve treinar? Como que você vê que o cara lá periodizei, e aí você já foi soltando algumas coisas ao longo da live, mas na tua formação, na tua cabeça, hoje, como que esse atleta deve treinar? Tá, na verdade, Caio, eu acho até, apesar de a gente já ter falado alguma coisa de periodização, eu só vou pensar na periodização realmente depois que eu entender isso, as necessidades da modalidade e as necessidades do meu atleta. Pensei nisso, vamos para esse ponto que você tocou agora. Tudo bem, eu preciso desenvolver diferentes capacidades, motoras, técnicas, emocionais, nutricionais, de comportamento. Qual é a melhor maneira de eu fazer isso? Aí eu vou pensar nos métodos de treinamento. Então eu tenho que desenvolver, tudo bem, condição aeróbica, mas eu tenho um atleta de 10 anos, tenho um atleta de 15 e o outro de 20. Os métodos têm que ser diferentes. E os meios também. Mesmo que eu utilize um método contínuo para os 3 grupos, né? Um grupo de atletas de 10, de 15 e de 20. O método é o mesmo, o método contínuo, por exemplo. Mas o meio pode ser diferente. As crianças elas vão fazer atividades de corrida, de natação, de polo aquático, por exemplo. Os adolescentes podem fazer atividades de natação, porque eles já têm uma idade já para suportar esse estresse até emocional, e os adultos nem se fala. Então eu tenho que pensar o que eu vou desenvolver e como eu vou desenvolver isso. Eu não posso pegar a maneira do adulto treinar e trazer para a criança e nem pegar a maneira da criança treinar e levar para o adulto. Isso pode parecer estranho, né? Pegar o método da criança treinar e levar para o adulto, mas isso acontece muito no treinamento da técnica. A gente vê atletas adolescentes e adultos com uma excelente experiência na natação, por exemplo, ainda fazendo exercício de braçada unilateral. Para que isso? Não é possível. O cara é campeão brasileiro, tem índice para competição internacional, o cara fazendo exercício no lateral de braço, fazendo exercício de coordenação braço com perna. Não. A coordenação de nado para ele tem que ser a partir do próprio nado, a partir da característica de competição. O iniciante não. Que ele vai aplicar. Eu tenho que fazer as correções a partir da necessidade competitiva. O jovem, se eu fizer isso, está errado. Mas para o adolescente que já tem experiência, tem bagagem, para o atleta adulto, não faz sentido você ficar fracionando o nado. O nado fracionado não é o nado. Show. E como que você pensa, como que eu organizo esse conteúdo de treino? Então nós descemos, a gente como deve treinar, como esse meu atleta deve treinar e como que eu organizo esse conteúdo de treino? Estou lá no dia a dia com o meu aluno. Como é que o técnico ou os futuros profissionais que vão trabalhar com água devem se posicionar nesse sentido? Muito bom, Caio. Apesar dessas discussões que a gente fez até agora serem extremamente importantes, o cara quer saber isso, né? Tudo bem, mas e daí? O que eu vejo muitas vezes que os treinadores fazem é um planejamento e não uma periodização. Por quê? A periodização ela vai exigir um planejamento, mas o planejamento não necessariamente exige uma periodização. A periodização você tem que entender os diferentes modelos que existem e o que elas preconizam ao longo das suas etapas, das fases. Então a gente tem o modelo de periodização tradicional, por exemplo. Ele determina que tem uma fase de preparação básica, onde você vai dar mais ênfase aos componentes que são básicos para o desempenho. Vão ter os componentes específicos também, mas a maior ênfase é para os componentes da preparação básica. Predominantemente básico. Isso aí, predominantemente básico. Eu tenho que julgar para a minha modalidade e para o meu atleta, que é a discussão lá do início, o que é básico para ele. Qual é o tempo que eu vou dedicar a essa fase de preparação básica? Quando eu mudo para a fase de preparação específica, o que vai ser de específico, que vai ser dado mais ênfase, e o que vai ser geral, que eu vou dar menos ênfase? Qual vai ser a duração de uma fase e da outra? Isso tudo tem que ser pensado. Se eu só planejo as sessões de treino, eu tenho um planejamento, mas não tenho uma periodização, mais uma vez. Se eu estou dentro do modelo de periodização em blocos, na fase que a gente chama de acumulação, que ela é até certo ponto bem parecida com a fase de preparação geral, eu vou treinar também o que é geral, mas eu só treino o que é geral, eu não treino o que é específico. Entendeu a diferença? Num eu estou treinando tudo
no outro modelo eu só treino um determinado tipo de conteúdo. Por isso que a gente chama o modelo de periodização em blocos de carga seletiva, porque ele é muito específico, eu só treino o que é específico, mesmo sendo geral. Então, o que é específico para um velocista, o que é específico para o meio fundista, para um fundista, é diferente da criança. A criança é o que é geral para a formação dela. E o atleta de excelente desempenho é o que é geral para a distância dele, para a competição dele. Quando chega na fase de transformação, eu só vou treinar o que é específico. Eu deixo tudo que é geral para trás. Então, cada modelo tem certos pré-requisitos, certas exigências que a gente tem que cumprir para poder falar assim, não, meu modelo é de periodização tradicional, ou meu modelo é em blocos. Não dá para falar assim, não, meu modelo foi eu que criei. Isso é complicado. Porque os modelos que existem na literatura já existem críticas. Imagina os modelos que eu que criei, pô. Nem que eu fiz, né? E olha, eu não sei você, mas eu ouço muito aqui isso aqui fui eu, isso aqui sou eu que é meu, é exclusivo aqui meu. Não, tudo bem, né? E resultados, né? Então eu vou me escrever alguma coisa sobre isso. Não vou me escrever. Eu ainda vejo muito esse distanciamento em termos de pesquisa e a borda da piscina, pelo menos aqui em São Paulo. Sim, sim, sim. Lógico que tem os estudos, tem as equipes multidisciplinares, mas ainda falta uma conversa dessa parte acadêmica com o deck, com a borda da piscina. Né? Existem culpados dos dois lados disso aí, né? Tanto da parte acadêmica quanto da parte prática. Ambos acabam se isolando ou não, né? Tá aí, leiam, né? Mas acho que não é bem assim. Posso falar uma coisa que você me lembrou aqui, Caio? Pode falar uma coisa. Muitas vezes o treinador ele julga que a periodização dele deu certo porque o atleta teve um melhor desempenho. Por que a gente não deveria pensar assim? Porque às vezes a gente faz as coisas erradas e elas dão certo. Imagina que você sempre acorda cedo para poder chegar no seu trabalho, porque você sabe que tem trânsito, e você chega no horário correto. E teve um dia que você acordou atrasado e por acaso você também chegou no horário correto. Você saiu de casa atrasado, você falou, agora eu vou me atrasar, e você chegou no horário certo. Aí você pensa assim, poxa, por que eu vou sair de casa mais cedo se eu posso sair mais tarde e deu certo? Só que ele não entende que por acaso naquele dia o trânsito estava diferente, não teve nenhum acidente de trânsito. Então, o resultado... Sim, é isso aí. E deu certo até quando? Qual variável? Né? Eu vejo isso aí, Wallace, poderia ter melhorado muito. Essa meta-análise, até a década de 90, todo mundo achava que não, é a fisiologia que resolve o problema. Então vamos estudar lá o lactato, VO2, o linear, da onde vem. Não, agora vamos ver a biomecânica, é comprimento abraçado, é frequência. Depois veio a parte de organização temporal, né? Para estudar essa parte veio o pessoal lá da França, o Scholler, de 2000. Índice de coordenação de nado. Agora é o novo índice de coordenação neuroabraçada. Então tá sempre aquela a moda, né? De querer saber a variável e eu vejo os técnicos também, né? Ou seja, você fez, deu certo para a tua equipe, mas você não pode colocar isso geral, porque, cara, o Rio é diferente de São Paulo, que é diferente sei lá, de Porto Alegre, Santa Catarina, e entre outras regiões do país, né? O pessoal sempre pergunta para mim sobre os bebês, né? Qual temperatura ideal para natação para bebês? Eu falo, primeiro, onde você mora? Eu fui dar curso em São Luís do Maranhão, meu amigo... Já é quente naturalmente. Porra, você tinha que andar de sunga o dia inteiro. Se você não bota 30 graus, a criança morre ali no meio da aula dele. Em contrapartida, né? Só tô aqui no Paraná, tô no Sul, tô aqui em São Paulo, né? Em São Paulo nessa época é frio. Então, de novo, né? Você foi muito feliz na tua colocação, né? E as variáveis? Quais variáveis você estudou? E como pesquisador, você vai me entender,
abre-se um mundo. Mesmo você fazendo pesquisa, você foi ali naquele objetivo, naquela hipótese, naquela problematização. Você deixou de investigar uma série de coisas para poder tentar mapear aquilo, mas abre-se um mundo de questionamento, né? E você tem que ser crítico em relação a isso. Eu entendo que eu medi um caminho, uma parte do problema, mas tem um montão de coisas que eu não controlei, ou controlei parcialmente, né? Eu tenho que ter essa criticidade para entender que aquilo é muito mais complexo do que às vezes minha percepção consegue olhar, consegue enxergar. Muito legal, Guilherme. Cara, o tempo urge aqui. Eu queria, não sei se você quer falar algumas coisas a mais, tecer alguns comentários. Eu queria te agradecer, na verdade. Foi um prazer te conhecer. Gostaria muito de estreitar, né, mais relacionamentos, inclusive com pesquisa, desse nadar. Muito me apetece a ideia de estar investigando aí, né, a tua fala, né, muito próxima da minha, enquanto formação acadêmica e profissional. E agradecer teu tempo e dizer que a Double Age, né, está aberta também. Não sei se você poderia, por conta da Universidade Federal, né, que eu sei que tem alguns detalhes que tem professor que não pode, né, está trabalhando em outros lugares, tal, mas está aberto aqui para a gente levar mais conteúdo, mais conhecimento para o nosso público aqui de São Paulo também. Seja bem-vindo. Pô, agradeço muito, agradeço pela oportunidade. Foi um prazer também conversar com você. Você é um cara bem descolado, acho que a gente fica bem à vontade na hora de conversar. Queria agradecer aí que eu vi diversos alunos, ex-alunos, colegas aqui do Rio que participaram. Isso deixa a gente muito lisonjeado, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem o tempo corrido, todo mundo faz diversas outras atividades. Então. E para poder fechar, Caio, eu acho que a minha mensagem seria a seguinte: tem tanta gente boa no Brasil em tudo que a gente faz. E a gente precisa unir essas pessoas e a gente precisa dar oportunidade a essas pessoas. Então, o que você faz eu acho muito bacana. O Wallace aí sempre participando. Obrigado, Wallace. A gente precisa dar oportunidade a essas pessoas, porque a gente pode ser muito maior do que a gente é. Enquanto pessoas e enquanto país. A gente pode ser muito melhor do que a gente é. Oi, Francine. Obrigado. Francine é colega professora lá na UFRJ. Oh, que legal. Eu acabei nem vendo muitos comentários, peço desculpas ao pessoal que entrou, mas a ideia era essa mesmo, né? Eu vi que o professor Guilherme trabalha com muita pesquisa, adorei o site dele lá de novo, Guilherme tucher.com.br, né? Tem lá cursos online, podcast, perfil, notícias, vale a pena, né? A galera ficcionada aí pela água e pelo polo aquático, pela água, né, de alguma forma, de maneira geral, na verdade, tem muita informação bacana, inclusive as publicações também me chamaram a atenção. Mais uma vez, obrigado. Mais uma coisa, Caio, posso falar rapidinho? Lógico. A gente tem um grupo de pesquisa lá na Escola de Educação Física, a Francine, inclusive, é uma das professoras do grupo de pesquisa, e a gente tem aí interessados do Brasil todo em entrar no programa de pós-graduação, em fazer parte do grupo de pesquisa. Isso para a gente é muito importante. Se alguém se sentir interessado, é só entrar em contato comigo. Ciência. O Brasil só vai melhorar através da educação, pesquisa, desenvolvimento humano, né, e tecnologia. Isso aí. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço, gratidão. Valeu, um abração. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, Antônio. Valeu, Alan. É isso aí, diretamente do Rio de Janeiro, Dr. Guilherme Tucher. E aí, o que você achou da minha história dessa vez? Espero que você tenha percebido algo novo. Obrigado mais uma vez pela sua presença e um grande abraço.